Então, a estágio 4 pega gordura e pega musculatura, né? Então, quando vocês veem um estágio de uma lesão por pressão, com musculatura exposta, com músculo exposto, com gordura exposta, ali já é estágio 4. Também se tem a classificação que se introduziu, que é a lesão por pressão não classificável. Aí vocês, por que não classificável, né? Existe uma perca da pele, né, em sua espessura total, mas se não consegue se ver o que está sendo atingido, né, devido a uma escara, né, que antigamente se usava o nome escara para lesão por pressão, né, ou úlcera. Hoje, escara é aquela crosta que fica, né, preta em cima da lesão, que a gente conhece também como necrose, tá certo? Então, como existe essa placa, a gente não consegue avaliar qual é o tipo de lesão e até onde está essa lesão. Se ela atingiu o músculo, né, a gente não sabe. Se ela atingiu osso, a gente não sabe, né? Então, como é que a gente vai saber? Então, a gente diz que essa lesão é uma lesão não classificável, porque a gente não consegue ver aonde foi atingido, qual foi a perca daquela pessoa, né? E também anotem aí que a gente conhece essa parte ou preta ou amarelada, se vocês veem em qualquer lugar, uma ferida, né? Com uma placa preta ou uma placa amarelada, a gente pode classificar em dois tipos de esfacelo, né? Ela pode ser dois tipos de necrose. Não, a necrose em si não é só a placa preta, que a maioria pensa, o tecido está necrosado, né? Aí já imagina na cabeça, né, uma parte preta, né? E não é assim, né? A necrose, quando a gente chama necrose, existe dois tipos. A necrose de coagulação, né? Que a de coagulação é quando é pretinha desse jeito, né? E a necrose de liquefação, que é quando é aquela placa amarelada, que ela ainda não ficou preta, né? Então, aquela placa amarela também é um tipo de necrose, né? Por isso que claro que só enfermeiro que pode fazer esse tipo de procedimento, os técnicos não podem, como é o nome né? da Que é o amarela? debridamento, é a retirada dessa placa, tá certo? Esse procedimento só os enfermeiros com qualificação, ainda tem que ter uma qualificação para fazer essa retirada, ou o médico, tá bom? Tem que se preocupar quanto profissional de saúde, né? Enquanto quando a pele se rompe, pode ali existir um foco de infecção. Então, a gente tem que se atentar aos problemas que podem vir, não só a lesão, mas a infecção junto com essa lesão. Toda lesão por pressão é infectada? Não, mas ela pode vir a infectar, né? A ser uma ferida infectada. Aí o tratamento já vai ser um tratamento mais voltado não só ao fechamento dessa lesão, mas o tratamento dessa infecção. Muitas pessoas que têm lesões por pressão, quando chega num estágio mais avançado, né, que se tem esse rompimento e que se adquire uma infecção, né, ela pode vir a ter até sepse, né, que é uma infecção generalizada, né, devido à abertura de uma lesão por pressão, tá bom? Eu já vi pacientes vir a óbito por causa de uma lesão por pressão, né, que evoluiu, né, e aí chegou no estágio 4, né, e teve exposição óssea, a gente conseguia ver os ossos, e aí desenvolveu uma infecção, né, e deu uma sepse. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né, quando se fala em cuidados voltados a lesões por pressão, né?
porque ela pode evoluir sim, né? A prevenção e a ação do enfermeiro, qual é que vai ser? Né? Qual é a função de vocês, né? A gente tem que ver que essas lesões, né, elas podem levar a perigo de vida para o paciente, né? Então, não deve ser levada como uma coisa qualquer, a gente tem que levar a sério, né? Principalmente pacientes que passam muito tempo hospitalizados, né? Ou em centros de recuperação, né? Pacientes muito tempo hospitalizados e acamados ao mesmo tempo, eles podem vir a desenvolver, sim, lesões por pressão. Então, o técnico e o enfermeiro, né, a área da enfermagem é responsável por esse cuidado, né? Por essa orientação, a família por esse cuidado. Não sei se vocês sabem, né? O tratamento dele deve ser voltado para a prevenção e para a promoção também. Então, quando a gente detecta um paciente com uma lesão, né, a gente tem que prestar os primeiros cuidados, né? Os cuidados que são a mudança de decúbito, né? O uso de suplementos ricos em proteínas, né? Porque a maioria dos pacientes que têm problemas de lesões por pressão, ele vai perder aquele pedaço, né? Ele vai perder aquela pele. E quando ele perde, ele vai precisar de uma dieta rica em quê? Em proteína, para ajudar o quê? A fechar, né? Proteína é o que faz crescer os nossos músculos, né? Então, a gente precisa oferecer a ele uma dieta rica em proteína, suplementos ricos em proteínas, né? A gente tem que oferecer. Tem que ter um controle da diabetes, um controle da hipertensão, né? Porque isso também auxilia no fechamento, né, dessa lesão. Também tem outros casos que a gente usa, exemplo, quando é feridas muito profundas, né? A gente usa curativos, né? Curativos, desde os curativos mais básicos, existe, até os mais avançados, que aí vai o uso de o AGE, né? Que a gente conhece, vocês conhecem como óleo de girassol, né? Que é o AGE, né? Existe os que são adesivos, né? Os microporos, né? Existem vários tipos no mercado, né? Existe tratamentos voltados para coberturas, né? Então, existem vários tipos de cobertura. Cobertura que vai de R$ 20, como o alginato de cálcio, né? Para cobertura que vai de 180 a R$ 200, né? Que é a hidrofibra, né? Que ela faz com que essa ferida feche mais rápido, né? Então, tudo isso auxilia no fechamento dessa lesão, né? E, além do mais, existe também tratamentos tópicos para essa lesão, né? Um exemplo desse é a sulfadiazida de prata, né? Que combate a infecção, a gente pode usar ela, né? Existe a papaina, que faz a debridamento, que tira aquela placa preta, né? Ali ele faz um debridamento, ele faz a retirada daquela placa, tanto da placa preta quanto da necrose de coagulação, né? Quanto daquela placa amarelada, que é a necrose de liquefação, né? Existem vários componentes, né? Existem vários tipos de medicamentos e coberturas no mercado para auxiliar o fechamento dessas lesões por pressão, tá bom? Então, é variado, tem vários preços, né? Aí eu trouxe um pequeno vídeo para vocês, né? Disponibilizado pelo Albert Einstein, né? Que é o hospital, né? E aí ele traz para vocês demonstração do início da lesão, né? É bem didático, até os tratamentos e como é que deve se evitar, né? É um resumo do que eu falei. Hoje vamos conversar sobre um tema importante, as lesões por pressão, como prevenir e cuidar delas. Mas, para começo de conversa, você sabe o que é e como a lesão por pressão pode ocorrer? Também conhecida como úlcera por pressão ou escara, a lesão por pressão acontece
quando a pele é pressionada entre o osso dentro do corpo e uma superfície externa, como, por exemplo, uma cama ou uma cadeira. Em casos de pressão prolongada, ocorre a interrupção do fluxo de sangue. Isso pode acarretar consequências graves, como uma ferida superficial ou muito profunda. Além disso, podem estar infectadas, ocasionar sérios problemas de saúde e até levar à morte. Essas lesões podem ocorrer em pessoas que utilizam dispositivos médicos, como sondas, tubos, crenos, talas, entre outros, caso estejam mal posicionados ou mal fixados. E também por qualquer situação que impeça uma pessoa de sentir dor, se movimentar ou mudar de posição. E em quais locais podem ocorrer e como faço para identificar sinais desta lesão? Geralmente, elas aparecem em áreas de maior apoio da pele, as proeminências do osso, ao sentar-se, deitar-se ou nos calcanhares. Muitas vezes tem uma cor diferente ou mais escura que a pele normal e não desaparece. O local de pressão pode ficar quente e doloroso. Você também pode contribuir com a prevenção de lesões por pressão, sabia? As dicas são várias. Presta atenção. Você deve mudar de posição na cama pelo menos a cada 2 horas. Quando você estiver deitado de lado, não coloque seu peso sobre o osso do quadril, pois isso aumenta a pressão no local. Posicione-se de modo a distribuir a pressão no glúteo do lado que está virado. Peça ajuda para outras pessoas para se movimentar, caso necessário. Também evite deslizar ou arrastar seu corpo na cama ou controle. Lembre-se que é sempre bom a cabeceira ficar elevada em um ângulo de no máximo 30 graus quando estiver na cama, para evitar que você escorregue. Procure manter a pele limpa e seca. O uso de fralda pode aumentar a temperatura da sua pele, além de mantê-la úmida. Se a fralda realmente for necessária, comunique assim que estiver suja para que possa ser trocada. Qualquer umidade pode tornar a pele mais frágil. Existem diversas apresentações de produtos barreira que protegem a pele contra urina ou fezes, como películas líquidas em spray. Se você tiver incontinência, estes produtos serão utilizados. Monitore sua própria pele diariamente e esteja atento aos sinais de mudança de coloração. Caso ocorra, comunique ao enfermeiro. Aproveite o momento do banho para inspecionar a pele. Após o banho, é importante utilizar hidratante, pois a pele ressecada também se torna frágil. Sempre pergunte para outras pessoas como está a sua pele. Uma dieta saudável é muito importante na prevenção de lesão por pressão. Se você não estiver se alimentando, comunique o enfermeiro ou o nutricionista. Agora que você sabe um pouco mais sobre o assunto, lembre-se sempre de contribuir para que os cuidados preventivos sejam realizados. A pele precisa ser inspecionada, então vamos colocar essas dicas em prática? Juntos nós poderemos prevenir a lesão por pressão. Hospital Albert Einstein. A gente vai para a parte agora da queimadura, né? Então, também, né, é um problema que se causa na pele, né, do paciente, da pessoa que vai procurar vocês, né? Elas podem ser causadas por diversas coisas, né? Tanto que elas são classificadas, né, em vários tipos, né? A fonte de calor, de frio, os produtos químicos, correntes elétricas, radiação, né? Animais, plantas, né? Águas, como por exemplo, a água viva, larvas também podem causar as queimaduras, né? Sendo ela 10% atingido do corpo, a gente considera grave em caso de criança, tá bom? E em caso de adulto, então, em adultos, né, ela, quando é considerado grave a queimadura? Quando ela atinge 15% do corpo desse adulto, né? Diferente da criança, né? A criança com 10%, né, desse corpo queimado já é considerado, né, 10% já é considerado algo grave, né, algo sério, né? Algo de risco para aquela criança. Então, a gente tem que saber classificar a queimadura, né? Como eu falei para vocês, existem tipos de queimadura, né? Existem vários tipos de queimadura.
Quem vai fazer a classificação é durante o acolhimento desse paciente, né? Existem as queimaduras térmicas, que são as mais comuns, né? Aquelas que são provocadas por fogo, calor, né? Queimaduras com água fervente, vapor, né? Objetos quentes. Exposição ao sol também é um tipo de queimadura, viu? Não esqueçam disso, porque às vezes se pensa que a queimadura, né, o bronzeamento, né, ele também, a exposição ao sol excessiva, ele não pode ser um tipo de queimadura, mas ele é sim um tipo de queimadura, tá bom? Que são as mais recorrentes, né? A queimadura química, né, aquela provocada por substâncias em contato com a pele. Eu trouxe aí na imagem para vocês, né, uma tatuagem que é feita com um produto químico que ele causa essa lesão na pele, essa queimadura, né? Então é um tipo também, né, de queimadura química. Há produtos também químicos, né? Também podem, aqueles ácidos também que são usados também podem fazer queimaduras. Aqueles ácidos que são colocados também para tratamento de acne, né, de espinhas, também é um tipo de, pode causar, né, um tipo de queimadura química, né? E existe também a queimadura elétrica, né, que é provocada por descargas elétricas, né, no corpo. E é um tipo de queimadura, viu? A descarga elétrica, ela causa sim queimaduras, né? E queimaduras graves, viu? Descarga elétrica. Então, a queimadura, ela pode ser classificada em grau 1, grau 2 profunda e grau 3, né? Essa grau 2 profunda é porque ela tem 2 estágios, por isso que vem a divisão de grau 2 e grau 2 profunda. Então, ela é dividida nessa classificação, né? Grau 1, grau 2 profunda e grau 3, tá certo? Então, a grau 1, né, quando ela atinge a camada superficial da pele. Então, vejam a importância da gente entender a composição da pele. Como é, se eu não entender a parte anatômica da pele, como é que eu entendo aonde é que ela vai atingir, né? Então, é importante conhecer a epiderme, a derme e a hipoderme, né? A primeira, a de grau 1, atinge a camada superficial da pele. E a camada superficial da pele, né, é a epiderme. Então, ela vai causar vermelhidão, inchaço, dor no local, né? E mais, ela não aparece bolhas. Então, como é que eu vou caracterizar? É uma dica que eu dou para vocês. Como eu sei se ela é grau 1 ou grau 2? O aparecimento das bolhas, certo? Se aparecer bolha no local, ela não é grau 1. Né? A grau 1 não tem formação de bolha, tá bom? Só vermelhidão e inchaço no local, né? Aquele bronzeamento, a gente vai para a praia, passa muito tempo, né? Exposição solar, né? Que fica dessa forma da imagem, pode se considerar uma queimadura de grau 1, né? O vapor também, quando a gente abre a panela, né? Aquele vapor quente trisca na nossa pele, naquele local fica avermelhado, ali é considerado uma queimadura de grau 1, né? Já a queimadura de grau 2, quando eu falo em queimadura de grau 2, né, é aquela que atinge mais profundamente a pele. Como ela vai atingir mais profundamente a pele, ela vai causar bolha, tá certo? Então, ela vai ter uma pele avermelhada, né? Vai ter uma pele mais manchada, né? Então, ela vai aparecer as bolhas, né? Naquele local vai ter a coloração variada, pode ser que fique mais avermelhada ou mais escura, dependendo do que causou essa queimadura, tá certo? Ela vai ser variável, né? De cor, né? Mas ela vai ter dor, vai ter inchaço no local, tá certo? E ela também pode atingir a pele a possível estado de choque, né? Por quê? Né? Principalmente o choque hipovolêmico, né? E o choque hipovolêmico é aquele choque que tem a perca de líquido. Porque lembre que eu falei para vocês, né? Que
a parte da perca de líquido vai acontecer, porque a pele, ela é rica, né? E quando se tem uma queimadura, uma exposição, né? Ela vai perder líquido. Por isso que a gente recomenda a reposição de líquidos, tá bom? Isso é uma das orientações que são feitas, né? E a queimadura de grau 2 profunda são aquelas que acometem a derme, toda a derme, né? Lembre que a de grau 1 acomete a epiderme, a de grau 2 ela acomete a epiderme e um pedaço da derme, só que a de grau 2 profunda, ela acomete toda a derme, né? Toda a parte do meio da pele, né? Ela vai parecer um pouco semelhante com a de grau 3, né? Mas ela não vai ter um avanço muito grande como a de grau 3, né? Tem o risco da destruição de nervos da pele, porque lembra que a derme, né, ela é bem inervada, né? Ela tem os vasos sanguíneos, né? Então ela pode atingir esses vasos, né? Pode ser dolorosa, só que ela vai ser um pouco menos dolorosa do que a grau 2, tá bom? E a grau 1, porque se ela atingir também partes nervosas, né? Ela vai perder o quê? A sensibilidade daquele local, tá bom? E também ela pode também atingir, né, folículos, né, capilares, né, que é os pelos, né? Quando ela atinge esse folículo, que como eu falei para vocês no início, né, os pelos eles são expostos pela epiderme, mas eles nascem na derme, né? E às vezes pode acontecer, se ela atingir muito profundamente, né? Se for uma queimadura de grau 2 profunda, né? Pode-se haver a perca, né? A perca desse folículo, né? E naquele local ter a perca do crescimento de cabelos, né? Porque morreu o folículo, tá bom? E a cicatrização ela é um pouco mais demorada do que a de grau 2. Então, a diferença da de grau 2 para grau 2 profundo é porque ela vai pegar toda a derme, podendo pegar vasos, né, e nervos, né, e vai ter uma maior demora de cicatrização, tá bom? Já na de grau 3, vocês vejam a imagem aí, né? Eu trouxe umas imagens bem características, né, para vocês verem como é bem diferente, né? Atinge toda a camada da pele, né? Então ela vai atingir epiderme, derme e hipoderme, né? Então ela vai ser bem profunda, tá bom? Então ela é bem profunda, tá? De terceiro grau é quando ela atinge todos esses. Essa de grau 3, ela atinge a camada mais profunda da pele, podendo chegar até a parte do osso, né? E apresenta pouco ou nenhuma dor. Por que não apresenta tanta dor como as outras? Porque vai ocorrer uma morte da pele, né? Vai ter uma morte da pele. Então, aquele local vai ficar insensível. Como acho que foi o Hilton que perguntou, não foi? A questão do que é que está em cima da mama, né? Em cima da mama é um curativo, é uma cobertura que a gente chama, tá certo? É um curativo. É um curativo que a gente chama ele de hidro, né? Que é um curativo que ele absorve, tá certo? Então a gente pode classificar, eles são um dos mais caros, né? Que é a hidrofibra, né? Ele é revestido em fibras, né? E ele é classificado porque ele deixa o local úmido, ele vai fazer um curativo que deixa o local úmido. Tem alguns deles que tem, né, componente junto com prata, que eu acho que é o caso desse, que lembra que eu falei que a prata, ela Professora, Oi? Professora, e os curativos? Então, ele não vai ter tanta dor no local, porque vai morrer a parte nervada desse local, né? E aí eu trouxe para vocês os principais cuidados que devem ter, né, nessas queimaduras, né? Sempre lembrar de lavar o local com água corrente e fria, não é gelada demais, né? É o meio termo, tá bom? E que seja corrente, tá bom? Seja água corrente, né?
aproximadamente uns 10 minutos. Por quê, professora? Lembra que a queimadura, ela vai perder o quê? Água, vai perder líquido. Então, a gente tem que recompor esse líquido, né? A queimadura é isso, né? É a perda de líquido. Ela queima a pele e a partir daí se perde o líquido que existe dentro da nossa pele, tá bom? Compressas de água fria, né? A gente pode também fazer. Se houver poeira ou inseto no local, né? Manter a queimadura coberta por um pano limpo e úmido, porque se você não umedecer esse pano, ele vai grudar na pele, tá bom? E aí não vai ser bom, tá bom? No caso de queimadura de grande extensão do corpo, que pegue muito do corpo, né? Aí a gente recomenda o quê? Como, por exemplo, queimaduras elétricas, né? Ela pega bastante parte do corpo. Então a gente recomenda que ligue urgentemente para a urgência, né? Porque vai ter que ser uma conduta mais avançada, tá certo? Nunca toque a queimadura com suas mãos, tá certo? Nunca toque, porque você não vai estar, né, no local. Só se tiver com luvas, a gente tem um procedimento mais adequado. Nunca fure a bolha. Eu digo nunca fure a bolha no momento da queimadura, né? Aí depois a gente tem como avaliar se está infectado ou não a bolha, tá bom? O orientado e alguns protocolos, o orientado é até 48 horas depois se pode furar essa bolha, tá bom? Mas no momento não é recomendado, no momento da queimadura. Nunca Professora, com licença. Oi. Com licença. Então, nunca deitar, descolocar, né, tipo, tecido. Se a pele foi queimada junto com o tecido, com a roupa, né, não é orientado retirar esse tecido, tá bom? Só quando chegar no ambiente do hospitalar, porque aí você pode ter pego vasos, né, e pode haver sangramentos, então não é orientado, tá bom? Nunca retirar também corpo estranho que esteja, né, que esteja junto da queimadura, tá bom? Claro, nunca usar isso, acho que todos sabem, manteiga, pó de café, creme dental e outras substâncias que não sejam corretas para o tratamento de queimadura, tá bom? Somente o médico sabe o que deve aplicar sobre o local afetado. Ou o médico ou uma enfermeira especializada na área de curativos. Então, são os únicos profissionais que vão poder receitar algum tratamento voltado à queimadura. Lembrando que o profissional de enfermagem, o enfermeiro, ele pode sim receitar curativos e os tipos de